primeiro passo de uma empresa familiar, antes de resolver a governança, é se tornar uma empresa profissional, uma empresa como qualquer empresa de mercado. Daí para frente você consegue construir governança. Fala galera, eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do @G4Podcasts para me falar o que você está achando sobre esse projeto. Mais uma vez com vocês aqui. O Renan é um amigo próximo daqui da gente do G4, muito gentil, estava me contando que estava em Brasília agora em um evento, voou para cá para nos atender, então de antemão muito obrigado, cara, pela energia, pela dedicação com a educação brasileira. O Renan, ele comanda ali um grupo que fatura 10 bilhões de reais, é isso? O ano passado, esse ano, vamos faturar 13. Só isso, só cresceu 3 bi. Tá mole, né? Então, acho que temos algumas coisas para aprender aqui com quem comanda uma empresa de 13 bilhões de reais. E a ideia é a gente falar um pouco sobre estratégia, sobre governança e sobre o que vocês que trabalham ou estão em empresas familiares podem aprender com o Renan. Tem gente de empresa familiar na plateia? Quem é de empresa familiar? Tem bastante, né? Então, quero ver um pouco aqui com você, Renan, o que a gente tem de learning para ensinar para esse pessoal. Então, esse grupo aí que vai faturar 13 bi, né? Eu imagino que existe uma governança muito bem desenhada e que essa governança foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, você pode explicar para a gente como é que funciona a governança do grupo hoje? Pois não, Thales. Primeiro, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Falei com o Thales que eu comecei o dia com educação hoje, ensino e vou terminar também da mesma forma. Estávamos no evento em Brasília do Sistema S, que a gente tem a honra de ajudar, de contribuir. E estamos aqui agora. Sobre governança, a nossa construção ela foi uma construção feita por camadas, né? A nossa empresa é uma empresa de capital familiar até hoje, 100% familiar, empresa de 76 anos esse ano, e foi fundada pelo meu pai e meus tios. E a gente apostou muito na profissionalização. O primeiro passo de uma empresa familiar, antes de resolver a governança, é se tornar uma empresa profissional, uma empresa como qualquer empresa de mercado. Daí para frente você consegue construir governança, né? Você começa com os valores de uma empresa, de uma entidade que está voltada para o mercado, voltado para o cliente, para o consumidor, e daí você começa a se inspirar e criar essa governança. Fizemos isso a partir, então, eu diria, primeiro passo, primeiro patamar, profissionalização. Isso quer dizer o seguinte, profissionalização, quem vai ocupar qual cargo, por quê, quanto que vai ganhar, salário de mercado. Eu imagino que há uma complexidade disso aqui, porque você tem alguns irmãos, né? Ali na companhia, não é isso? Temos irmãos, primo, tio, tal. Sobrinho, filho. E você é o presidente do grupo, né? Como é que é escolhido esses cargos? Quem vai ser presidente, quem vai ser diretor de operações, né? Quanto você vai ganhar? Como é que é definido essas coisas? A nossa empresa, em primeiro lugar, fez uma opção, lá desde a sua fundação, dos acionistas poderem trabalhar na empresa. Cada empresa familiar faz a sua própria opção. Tem empresa que opta por não deixar a família trabalhar, tem empresa que faz a opção de, por exemplo, o familiar tem que trabalhar primeiro fora, para depois vir para a empresa. O nosso modelo é um modelo que a pessoa da família, como eu fiz, né, há um certo tempo atrás, que eu fiz, fui para a empresa como um estagiário, então isso virou o nosso modelo, né? As pessoas da família entram na empresa nas funções mais simples, aliás, entram como estagiário mesmo. Bom, mas nosso modelo é meritocracia, né? A empresa tem seus cargos, seus salários, as suas tarefas a serem desempenhadas, e as pessoas da família têm oportunidade, mas tem que abraçar, e o que a gente fala, tem que trabalhar um pouquinho mais, para tirar qualquer dúvida, né? E construir reputação como profissional, entregar muito, e aí vai estar apto, como qualquer outra pessoa está apta. Hoje eu diria,
os meus sobrinhos, minhas filhas, né, eu tenho 2 filhas na empresa, é mais difícil para elas do que foi para a gente. Na nossa época, a disputa era menor. Hoje a disputa é grande. Hoje elas disputam com pessoas muito bem formadas, né? A educação cresce, né? Cada vez mais, né? E a disputa é boa. Então, o caminho é esse, né? As pessoas têm que se preparar para poder ocupar as suas posições. Mas existe alguma exigência do tipo, olha, você tem que ter MBA para ter função executiva aqui, ou não é tempo de trabalho, é demonstrar valor? Porque o que eu fico pensando? Será que, por exemplo, você é presidente do grupo, tá? Aí digamos que tem 2 pessoas ali, uma sobrinha sua e uma filha, que são tão boas quanto para ocupar um cargo de diretora de operação. É um cargo super importante, que provavelmente é um cargo que eventualmente pode ser que vire presidente um dia. E aí, as 2 estão em condições iguais. Você é o presidente, então você que, em tese, apontaria ali quem que é a diretoria executiva, né? Como é que você tira o bias para poder não apontar a sua filha e, eventualmente, apontar a sua sobrinha se as 2 estão quase iguais? Como é que é o sistema de checks and balance dessa família para não dar problema? Bem, em primeiro lugar, eu, como presidente da ROAD e do conselho, que sou hoje, não faço nomeações assim. Você não aponta diretoria, né? Não, as nomeações são feitas pelos conselhos. Nossos negócios nós estamos organizados em 3 áreas de negócio e cada área de negócio tem um conselho daquela divisão. Aí, por cima, nós temos o conselho do grupo. O conselho do grupo, que é o que eu sou presidente, ele é mais para gestão de portfólio de negócio. Então, falando como um conselho de uma divisão, perfeito, que eu também acumulo, lá nós fazemos o trabalho de como os marajás, não sei se alguém... Marajá é o cara que acumula cargo. No Brasil tem um marajá. Sim, sim. Lá a gente acumula cargo, meu salário é o mesmo. Só não muda o salário, né? Então, também eu acumulo a presidência... Mas também o dividendo deve ser pequeno, 13 bi só, né? Não, pouca coisa. Então, vamos falar do conselho da área de passageiros, por exemplo, que eu estou nesse conselho também. Então, essas nomeações são feitas no colegiado. Tá. Isso já mitiga essa questão, né? Nós temos pessoas da família no conselho também, pessoas de fora. Mas é voto de maioria, então, a indicação de diretoria. É maioria simples. Nomeação de diretoria na nossa empresa e outros cargos estratégicos é uma construção. Isso inclui o jovem da família e qualquer outro jovem que está no nosso time. A gente vai deslocando as pessoas, colocando no desafio e vai assistindo, né? Não é uma coisa, não há esse momento assim, fala, vem cá, você vai ser diretor de operações dessa empresa. Não é assim, né? A pessoa vai... Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos hoje uma jovem da família que está na... Ela é diretora executiva da área de logística do grupo. Mas ela trabalhou comigo na área de passageiros. Ela era uma pessoa da área de suprimentos, ela já era gerente de suprimentos. A Patrícia era uma moça na época. E nós queríamos desenvolver outro tipo de liderança na operação de ônibus em Salvador. Chamamos a Patrícia e falei, Patrícia, você topa o desafio? Você vai lá liderar um time de 500 motoristas. Você topa? Operação rodoviária é um negócio difícil. Imagino. Não é fácil. Então ela foi para lá, mas foi para lá como chefe de tráfego. Foi lá numa função simples. Então a gente colocou ela, não é na fogueira, mas colocou ela bem perto do forno. Ali mesmo, bem perto do forno. Justo. E aí, sim, uns 2 anos depois, ela virou uma gerente de operações. Né? Certo. Então, a gente constrói carreiras na empresa, a gente dá oportunidade e acompanha, né? Dificilmente a gente vai pinçar alguém e nomear diretor do nada. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente, isso, obviamente, com as pessoas que não são da família também. Só para você ter uma ideia, nós vamos fazer, dia 22 de novembro, um fórum estratégico do Grupo Águia Branca que nós fazemos todo ano. Ele agora é presencial e à distância, e com isso a gente consegue incluir mais pessoas. O último presencial que teve, esse próximo deverá ter 700 pessoas. O último presencial que a gente teve antes da pandemia tinha 400 pessoas. Tínhamos 400 líderes num ambiente como esse, né? E nós contamos lá, tinha 16 da família. Tínhamos 400 gestores, vamos dizer, de supervisores a diretores. Sim. 400 pessoas. Tinha 16 da família, então... Não dá para falar que tem um nepotismo, uma preferência para a família de forma alguma, né? De 400 para 16. Agora, 400 líderes, quantos funcionários vocês têm ao todo no grupo? Nós tínhamos, nessa época, cerca de 18 mil colaboradores, né? Nós recuamos um pouco com a pandemia, perdemos
posições de Claro, trabalho, né? normal. E esse ano a gente já conclui esse ano próximo a 18 mil novamente, acima de 17 mil. Então você chegou, você fez uma curva aqui e já recuperou, ou seja, a atividade para vocês já voltou 100% pós-pandemia. Voltou em todos os negócios e em alguns cresceu bastante. Alguns negócios cresceram. Atividade rodoviária, você considera que, ou seja, o brasileiro já está viajando como viajava em 2019? A partir da metade desse ano voltou ao normal. Entendi. Né? Nós chegamos, a empresa de ônibus chegou a ficar parado 85%. Nós chegamos a operar só 15% do que a gente operava antes. Caramba. Ficamos, assim, praticamente um ano. E foi terrível, né? Imagino. E custo já, fixo, já tem que voltou. manter as oficinas, tem que manter tudo ali funcionando. Né? Foi muito triste. Mas, assim, voltou, mas só que nós tivemos uma surpresa muito grande. No primeiro momento, tudo parou, né? Mas as outras áreas, que nós temos a divisão de comércio de veículos e a divisão de logística, elas voltaram muito rápido. Já no final de 2020 já tinha voltado. E uma dúvida que eu fico aqui, tá? Você estava falando ali da sua sobrinha e tal, eventual sucessão familiar, né? Tem até um estudo, o pessoal listou para mim, um estudo de Harvard, né? Que ele falou dos desafios psicológicos da relação entre pai e filho ali no processo de sucessão, né? E de fato existe uma rivalidade entre pais e filhos, e eu vejo isso muito no G4, né? São mais de 32 mil alunos que foram formados por nós ao longo desses 4 anos, boa parte, eu diria que tranquilamente 80% de empresa familiar, e é normal a segunda e terceira geração relatar os desafios de fazer algo diferente que a primeira geração acaba bloqueando um pouco. Então eu sinto que há esses desafios, eles falam desses desafios lá. Como é que vocês pensam um processo sucessório lá? E você sente que existe esse desafio, talvez de vocês, da geração que está no controle, de ser um pouco mais glóbulo branco ali da organização e não permitir que a geração mais nova faça alguma coisa nova? Ou você acha que não? No caso de vocês, você já tem um DNA mais inovador? Olha, nós temos uma história nesse assunto que foi muito favorecida, porque família de italiano, né, muita gente, então temos mais velhos, mais novos, do meio. Então, e nós tivemos um time que fez a ligação entre os mais velhos e a nossa geração, né, entre o meu pai e meus tios e a nossa geração, nós tivemos tios mais jovens. Então, eles foram, vamos dizer, a geração 1.5, mais ou menos, né? Certo. Eles fizeram uma ligação e que foi muito importante, assim. Mas, assim, teve um papel muito importante dos mais velhos, que foram os fundadores, né? Que começaram dirigindo ônibus. E meu pai foi motorista de ônibus. Foi motorista de ônibus, seu pai? Começou como cobrador. Depois ele foi promovido a motorista. E foi seu pai que começou o grupo, é isso? Meu pai, meu tio mais velho foi o primeiro motorista, meu pai foi o segundo, era cobrador, e outro tio, e foi assim que começou. Que loucura de pensar, só fazer um parênteses aqui, né? Em 70 anos, o tamanho de construção de riqueza que não foi feito de um cobrador para uma companhia que faz 13 bi. Doideira de pensar nesse negócio, né? Então, mas eles tiveram um papel importante, para responder a sua pergunta, eles tiveram um papel importante, que foi entender o momento de passar a bola, né? Porque isso é um erro de muitos fundadores de companhia, não passam a bola. É verdade. E quando você passa a bola muito tarde, pode ser tarde demais mesmo, no sentido assim, se der errado, se tiver um problema de desenvolvimento de equipe, de time, passou. Verdade. Então, os nossos fundadores, com apoio dessa geração intermediária, nós tivemos essa felicidade, eles conseguiram passar a bola, passar o bastão e ficar nos assistindo por mais de 10 anos. Certo. Só em conselho. Até que vocês amadureciam ali, né? Meu tio mais velho, que foi o fundador, que a gente chama, né? O fundador Valécio, meu tio mais velho, já faleceu. Meu pai tem 91 anos e não sai mais de casa, a idade, claro, né? já tirou ele do jogo. Mas, vamos dizer, ele com 65 anos, menos de 70 anos, 65 anos, ele já estava assistindo a gente. Então, se tiver esse desprendimento, esse é um ponto importante. Se a geração mais velha não fizer isso, é muito difícil. Muito difícil. Esse é um Mas ponto. É difícil fazer esse desprendimento, porque tem uma questão de ego aí também, né? Olha, nós, felizmente, assim, nós tivemos uma boa construção nisso. Volto a dizer, a profissionalização ajudou isso. Porque nós também tínhamos que, essa geração, a minha geração, tinha que se comportar profissionalmente e criar reputação. Claro. Que aí você favorece essa passagem de bola. Verdade. A passagem de bola
E também ninguém é doido, né? Passar a bola para um time que ele acha que não sabe jogar. Com certeza. Né? Então, isso aconteceu. Eu acho que é dos dois lados. E a questão da inovação, nós sempre fomos inovadores. Isso também está no DNA do grupo, desde os fundadores. Está no DNA do grupo. Nós sempre fomos inovadores. Eu diria, meu avô foi inovador. Meu avô tem uma coisa interessante, que mostra como ele foi inovador. Ele tinha 40 e poucos anos e ele pensou o seguinte, e a gente veio da região de Café, interior do Espírito Santo. Que é onde? Colatina. Colatina, conheço Colatina. E ele pensou o seguinte, ele falou, olha, não dá mais para eu fazer uma lavoura de café, fiquei velho. Ele estava ajudando a família, os irmãos, trabalhava com o pai e tal. Então, ele, ao invés de plantar café, ele comprou um caminhão e foi transportar café. Ele não sabia dirigir, mas o primeiro veículo de transporte do grupo, da família, vamos dizer, na realidade não foi um ônibus, foi um caminhão que meu avô comprou para empreender no transporte de café, enquanto todo mundo plantava café. Aí ele descobriu o que tinha como agregar valor, fazendo diferente. E esse é um exemplo, né? Mas na história dos meus tios e meu pai também, e a nossa geração faz o mesmo. O grupo hoje de atividades legado, que compõe esse faturamento, a maior parte são atividades legado, atividades de economia, aquela economia mais tradicional, claro. Mas nós estamos fazendo muita coisa nova no grupo. Tipo o quê, Renan? Você pode falar, obviamente, né? Posso falar tudo. Primeiro ponto, assim, nossa empresa sempre foi uma empresa com muita visão de melhoria contínua, né? O Kaizen, o TQC japonês. Então, a gente trouxe isso para o grupo muito cedo. Na década de 90, a gente já estava atrás disso e implantamos isso muito cedo. E nossa empresa sempre teve boa performance, baseado nesses princípios. E chegou um momento que a gente viu que isso só não dava os saltos que a economia começava a dar ao nosso lado. Claro. Então, a gente começou realmente a trazer a questão da inovação, né, a inovação mais profunda, transformação digital, novos modelos de negócio, separar H1, H2 de H3, né, usar um pouco de metodologia. E temos feito, e nisso criamos negócios e já compõe. Teve coisa que a gente começou há 4 anos atrás, que hoje, ou há 3 anos atrás, que hoje já virou parte dos nossos negócios, com faturamento, com investimento. Nós já temos um projeto de inovação já hoje que já recebeu mais de 300 milhões de investimento. Vocês captam também depois. Externo para esses negócios não, mais não. incipientes? Investimento tudo nosso. Interno. Tá. Mas porque tracionou, então vocês vão e fazem negócio essa que foi pensado há 3 anos atrás. Legal. Assim, eu me lembro que vocês fizeram um negócio de ride sharing, eu cheguei até lá no grupo, conversei com vocês, que era um negócio de motorista particular. Você tinha um lab, ou tem um lab lá, né, de inovação, né? Nós temos 3 labs só em Vitória. E temos em outros lugares também. Em Vitória já temos 3. Por exemplo, nós pegamos uma atividade que foi esse app de mobilidade que você conheceu, que é o V1. Isso. E fomos disputar nesse mercado, o mercado que na nossa avaliação não tinha muita qualidade, a gente apostou em qualidade. Mas o mercado comprou qualidade de uma forma um pouco tímida. Mas miramos nisso, vamos dizer, daqui a pouco a gente foi ver, nós tínhamos uma base de dados de clientes, de 200 mil clientes, numa cidade, a Grande Vitória tem 2 milhões de habitantes, a Vitória tem 400 mil habitantes, então você ter 200 mil clientes numa base de dados dessa foi super, né? Então já pivotamos e dali fizemos outros negócios. Então hoje nessa base de dados, por exemplo, nós temos o carro por assinatura e o rent-a-car, né, aquele carro que você aluga com o celular. Você vai lá, acha o carro, você aluga um carro sem loja. Você acha Vocês o carro... operam isso lá em Vitória? Operamos. Isso é um piloto. Isso em Vitória é um piloto. E já deu certo. Já deu mais certo do que o V1 Mobilidade. Mas é um modelo duro de fazer mesmo. O mundo, bom, se você for olhar a Uber queimou só no ano passado 8 bilhões de dólares de prejuízo. Então é um modelo duro de fazer. É uma competição difícil. Mas com essa base de dados, nós construímos a solução do rent-a-car e com essa mesma base de dados, nós começamos a fazer carro por assinatura. Só o negócio de carro por assinatura, em 3 anos, nós já investimos mais de 300 milhões. Que é um subproduto dessa plataforma que você conheceu. Muito bacana, cara. Ou seja, essa capacidade de pivotar de vocês, de pensar coisas novas, me responde, inclusive, uma pergunta que eu ia te fazer, mas já está respondida, né? Sobre perpetuidade do grupo, né? Então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errado. Perpetuidade do teu grupo é saber passar a bola na hora certa,
preparar a próxima geração e ter esse DNA de melhoria contínua e inovador, né? Através dos labs, através de investimentos em negócios paralelos que vão compor a receita do grupo. O que mais você acha que uma empresa familiar pode fazer em prol da sua perpetuidade para chegar como vocês, aí, com 70 anos, crescendo e, de fato, conseguindo fazer o negócio continuar funcionando? Olha, a empresa familiar é uma empresa como outra qualquer, né? Então, primeiro ponto, a profissionalização. E a profissionalização leva à interpretação eficiente, né, do mercado. Então, eu acho que com visão de mercado tem muita coisa para fazer. No Brasil, nós temos muita oportunidade, no mundo, né? A gente está num país enorme, com muita oportunidade, muita oportunidade. Então, nós temos que ser otimistas, né? Temos que ser gratos por ter tanta oportunidade, mirar no mercado e sair atrás. Nós acabamos, esse ano, nós temos feito, além dos investimentos, do crescimento orgânico, né, que nós temos feito, nós também fazemos M&As para alavancar esse crescimento, né, em negócios já que fazem parte do portfólio, mas também entrando em negócios novos. Acabamos de comprar o controle da Agastur, que é uma empresa de turismo, operadora turística, que é conhecida de São Paulo. É um projeto da nossa divisão de passageiros. Por quê? A divisão de passageiros, que lá atrás deu início a um projeto da aviação comercial, né? Nós nos tornamos sócios da Azul, mas isso tomou um outro rumo, né? Que a gente pode falar depois disso também, mas assim, a gente acabou ficando num negócio muito tradicional, que é o serviço de ônibus rodoviários. Então, a gente quer abrir novas frentes, uma opção uma aposta que a gente quer fazer no turismo. Então, para isso, nós compramos um negócio novo, uma atividade nova que a gente está disposto a aprender, humildemente, né, aprender. Então, olhar para o mercado, ver se tem oportunidade e fazer apostas também. Sabe o que eu fico vendo, cara? Na verdade, é muito inteligente esse seu move, porque vocês já têm a Trip que vocês fundiram com a Azul. Você tem o Grupo H Branca lá de transporte rodoviário. Aí você compra aqui uma ponta, né, que é o que conecta isso ali, que é o Agastur. Então, bom, eu trago aqui a demanda, eu já tenho empresa de transporte também, então eu consigo fazer um bem bolado. Esse é um ecossistema que vai se retroalimentando, né? O que me leva até essa pergunta aqui sobre a tua decisão de entrar no setor aéreo, que o setor aéreo tem que ter muita coragem para entrar no Brasil, né? Setor indexado em dólar, super complexo, super regulado. Vocês compram a Trip ali, resolvem fundir ela com a Azul e entram aí de cabeça num setor que é extremamente difícil de ganhar dinheiro, né? Como é que funciona uma decisão dessa aí na tua cabeça? Assim? É um pouco de coragem também, né? Bom, em primeiro lugar, assim, hoje a nossa atuação na Azul é como investidor, né? Nós não somos controladores. Mas essa história começou por uma visão também de mercado à frente da empresa de ônibus. A gente enxergou a oportunidade do mercado aéreo, né? 2002, 2004, nessa fase aí, a gente começou a fazer estudos, né? Primeiro a gente começou a estudar a aviação para ver o quanto que ela iria canibalizar o negócio de ônibus. Certo. E chegamos à conclusão que tinha oportunidade para todos os modais. Chegamos, inclusive, a adquirir novas empresas de ônibus enquanto fazíamos o estudo, né? Fizemos esse estudo e chegamos a um modelo muito parecido com o que a Azul fez, e a gente achou que era um investimento de um risco mais elevado. E não passou pelo conselho. Eu levei o projeto era meu, e o conselho falou, ó, muito arriscado. E aí, cara, quando o conselho fecha essa porta? Aí eu não desisti. Uma das coisas da vida é não desistir. Resiliência, né? Não desistir. E continuamos analisando e enxergamos no mercado regional que saía de uma crise como a gente está saindo agora. Por que a gente entrou pela Trip? Porque a Trip tinha um bom modelo, né? A família Caprioli, o Zé Mário, né? Liderando lá, tinha um bom modelo. Só que saía de uma crise, naquela crise pré-eleição do Lula, que o dólar foi muito alto e aquilo atingiu muito, né? Muito indexado em dólar, né? Setor muito indexado em dólar, atingiu muito, fragilizou, e eles tinham um bom modelo de negócio, não precisava de investimento. E aí eu tive essa nova oportunidade e consegui aprovar no conselho. Mas o conselho me disse o seguinte, falou, tudo bem, você quer insistir nisso, mas você arruma o dinheiro. Então, eu não queria fazer isso alavancado. Então, nós tínhamos uma empresa de ônibus no nosso portfólio
que não era estratégica. Ela era boa, rentável, mas ela não era uma porta para nenhum crescimento, ela era um negócio apartado. Vendemos essa empresa, com os recursos desse negócio, nós investimos e compramos 50% do capital da Trip. Nós éramos co-controladores. Com o tempo, é o aprendizado que eu falei, Claro. É a história do turismo também, a gente quer aprender, né? E, sobretudo, desenvolver. Mas assim, o que a gente foi aprendendo com o passar do tempo é que o negócio de aviação era um negócio muito voraz em termos de capital, né? Nós começamos em 2007 com 6 ATRs velhos, vamos dizer, né? 2007. Em 2012, nós tínhamos uma empresa de 60 aeronaves. Tinham 40 ATRs e 20 jatos da Embraer. Então, é um negócio que a gente teve que se reposicionar. Né? A gente voltou àquele problema de estar tomando muito risco e achamos melhor nos unir à Azul. Né? Pré-IPO? Né? Nós tínhamos um sócio, nessa caminhada, nós conseguimos, com a cara e a coragem, arrumamos um sócio no mercado americano e tínhamos 26%, 20% inicialmente, depois 26% do nosso capital era da SkyWest. Tá. Ele é o maior operador de aviação regional dos Estados Unidos. Ele opera com bandeira, com as cores das Legacy Carriers. Tá. Né? E eles queriam investir fora. E houve essa coincidência. Então, investiram e eles me apresentaram o David. Eles eram mormons, são mormons, o David mormo também. Fomos apresentados e éramos assim, cordiais concorrentes. Claro. Né? E começamos a nos pegar no mercado. Até que decidiram que juntar dá mais dinheiro. E achamos mais interessante juntar. Nós tínhamos propostas muito iguais, muito parecidas para o mercado, e acho até hoje que nós fizemos uma coisa muito importante pelo Brasil. Nós poderíamos ter nos matado e o Brasil não ganharia nada com isso. Com certeza. Né? Então, a gente foi racional, que é muito importante. Em negócios desafiadores, então, é mais importante ainda. Com certeza. Fomos racionais, abrimos mão da vaidade de ser controlador, de ser presidente de empresa, de conselho. Eu era presidente do conselho da Trip. Abrimos mão disso e fomos ser minoritários numa empresa super capacitada, com super time. Levamos o time da Trip também para lá e fizemos um grande negócio. Depois foi feito o IPO e fizemos bom resultado, vamos dizer, ao final. Num negócio que as pessoas brincam, né? Você, para ser milionário com aviação, você tem que começar sendo bilionário. Exatamente. Aí depois você vira milionário. Mas nós conseguimos ganhar dinheiro com a aviação. E eu acho interessante o que você falou do movimento ali, né? Que você bate ali no conselho, o conselho fala, opa, não estou confortável com esse nível de risco, arruma um dinheiro ali. Então você pega um negócio gerador de caixa, você se desfaz de um negócio gerador de caixa para pegar outro gerador de valor. E essas decisões são super complexas, né? Quando a gente encara essas decisões de, e agora? Eu foco em geração de caixa ou foco em geração de valor, né? Um grupo do seu tamanho, na verdade, às vezes você faz, dependendo do setor, você toma um tipo de decisão, né? Aqui vai ser uma geração de caixa, aqui vai ser uma geração de valor. Num momento complexo como o que a gente está vivendo agora de incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer depois de domingo. Tua estratégia de crescimento, tua estratégia para olhar para 23 muda? Você tem 2 business plan ou é o mesmo? Não, é o mesmo. O que nós fizemos no início da pandemia, nós nos sentimos muito mais desafiados pela pandemia do que pela eleição desse ano. No início da pandemia, eu tinha acabado de assumir a presidência e ficamos nesse negócio, né? Um setor andando bem, o outro mal e tal. Nós paramos para fazer um plano de 5 anos. Certo. A gente começou a enxergar assim, isso vai ter um fim, né? Vamos apostar nisso, em primeiro lugar. Né? A gente não sabia se ia ter um fim ou não. Né? Fizemos uma aposta que isso teria um fim e que nós tínhamos que pensar num tempo à frente. Então, primeira coisa, socorreu o caixa. Nós fomos para o mercado com a nossa reputação, captamos, enchemos o caixa. Você captou qual veículo? Você, dívida pura, emissão de dívida normal e debênture. Debênture. Dívida comum Você e empacota debênture. debênture com o que de garantia dentro do grupo? É mercado. Mercado mesmo. Clean. Entendi. Porque também um grupo desse tamanho, né, já tem balanço para poder fazer isso. Isso. Então, nós temos algumas empresas, com a VIX Logística, que é mais capta, por exemplo, ela tem governança B3. Entendi. Facilita bastante. Né? Então, o primeiro ponto foi esse, né? Foi enxergar aquele momento e fizemos um plano para 5 anos, no caso. Né? Então, quando chega nesse momento, essa eleição que tem à frente, não nos parece que vai inviabilizar o nosso plano, que era de dobrar de tamanho em 5 anos. Nós tínhamos um faturamento de 7 bi em 2019
e queremos chegar em 2020, né? Vamos falar. Ex-pandemia, né? 2020. Querendo chegar a 15 bi em 2025. Então, fizemos esse plano e estamos indo atrás dele, não vamos mudar nosso plano. Obviamente, você tem que saber quais são os pontos sensíveis, né? Por exemplo, taxa de juro alto nos atrapalha. Nosso setor é um setor de capital intensivo. Nosso setor é sensível a juro alto. Por outro lado, o mercado está bom, né? Então, nós não estamos vendo nenhum empecilho para seguir em frente. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso, criamos a Imersão do G4. Ela possui 3 pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com/mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá 3 dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acesso a uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de 3 dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Então, eu entendo que o M&A ele acaba sendo uma ferramenta importante de crescimento inorgânico ali para a companhia. Você citou várias vezes M&A, citou a Gastur, você citou lá uma virada importante do grupo, que foi a Trip, depois a fusão com a Azul. Como é que funciona essa célula de M&A dentro do grupo? Ela funciona espalhada entre as BUs, entre as empresas, ou tem um conselho que define quais são as compras estratégicas com base no que vocês no grupo lá em cima, na tua cadeira que você preside, decide que é a estratégia de crescimento? Se puder falar um pouco mais disso para a gente. Então, esse planejamento que ele foi feito no nível do conselho de administração do grupo, que é quem dá a visão de portfólio. Certo. Né? Mas a implementação está no nível das divisões de negócio. Então, cada divisão de negócio tem seu olhar para o mercado, para as oportunidades, alinhados com esse plano, né? Claro. Lógico, você não precisa... Isso não é uma camisa de força, mas tem que ter um certo alinhamento, né? Então, cada divisão de negócio que estuda os projetos e aprova ao ponto de levar para a governança do grupo. Aí, a aquisição na empresa ela é autorizada pelo conselho do grupo e pelo conselho de acionistas. Certo. O conselho de acionistas se reúne regularmente a cada 3 meses ou quando necessário. A aquisição, venda e compra de empresa no grupo é competência do conselho de acionistas. O conselho de administração recomenda. E vota como? É maioria simples para poder aprovar? Olha, nós temos uma tradição, nós temos quórum, né, previsto. O conselho de acionistas são 5 holdings familiares, né? Tá. São 5 irmãos que deram origem. Podendo ser votado com um quórum privilegiado, não um quórum, não maioria simples, mas nós não aprovamos nada no grupo batendo voto, no caso de compra de empresa. Uai, então como é que só fazemos por consenso. É mesmo? É a nossa história de 76 anos, nós nunca fizemos nada. Esse negócio da aviação, por exemplo, eu tive voto contra no conselho. Eu tive voto contra. Um voto contra. E esse voto falou, olha, eu vou com você. Eu sou contra, não acho uma boa, mas eu vou com você. Isso é curioso, porque geralmente o que eu vejo quando eu estudo case de sucesso, os gestores eles falam assim, olha, não governe por consenso, porque senão você vai ficar buscando consenso de maioria, vocês não andam para frente. Mas vocês conseguiram ser tão alinhados como família que o consenso funciona ali. Teve algum momento que o consenso foi um empecilho para a companhia? Você se lembra? Para nós é importante o consenso. Uma empresa familiar, de longo prazo, né? Não é corrida de 1000 metros, é maratona, né? Vida longa. Né? Então, é muito importante, né, ter esse conforto do consenso. O consenso pode, em algum momento, te tirar alguma oportunidade, sim. Pode tirar. É um preço a pagar. É um preço a pagar. É um modelo que você adota. Em algum momento, o consenso pode afastar algum negócio. É possível. Mas você acha que, no longo prazo, ele entrega mais valor do que tira?
Acho que entrega muito mais valor do que tira. Por quê? Porque ele mantém a família unida e não causa briga societária. Ele pacifica. Ele não é que a gente está lá só buscando paz, não é isso, mas assim, ele evita o desgaste, né? Porque aquele voto que foi vencido, lá na frente ele pode levantar o dedo, né? Claro. Eu falei que aquilo não devia ser feito, então a gente não quer lidar com isso. Certo. Vamos fazer? Está todo mundo confortável, 100%? Vamos fazer. Não estamos? Não fazemos. Nós temos muito negócio já, nós não precisamos ter esse tipo de desgaste. Mas sobre M&A, se me permitir, claro, eu queria dar um exemplo mais clássico da nossa história, recente, de M&A, como forma de inovar em negócios. Por favor. Nós tínhamos, dentro da área de logística, nós sempre tivemos um negócio de fleet, né, que é alugar a frota de veículos, automóveis, picapes, além de ônibus, caminhões e tal, mas a gente vinha com um projeto de crescer em leves e automóveis e picapes. Claro. E nós trabalhamos muito com um serviço, tradicionalmente trabalhávamos com serviço de veículo e mão de obra. E a gente começou a perceber que, como operadores de frota estavam crescendo muito, a gente estava ficando sem muito purchase power. A gente tinha uma operação pequena perto do purchase power dos outros. E a gente começou a sentir que esse negócio poderia ser disruptado pela falta de escala nossa, pela falta de competitividade. Bom, nós temos que montar um negócio de fleet para continuar no jogo, né? Então, primeiro, uma dor. Pareceu uma dor, né? Achou um problema relevante, né? Tinha um problema para resolver. Então temos que empreender nisso. E começamos a fazer um modelo para escalar, onde a gente entraria nesse mercado de fleet, que a gente chama de rental fleet, onde se aluga frotas sem mão de obra. Diversas companhias precisam ter suas frotas, em vez de comprar, imobilizar, nós fazemos isso por eles. E fizemos uma célula para fazer uma experiência com... Vamos fazer uma experiência com até 1.000 veículos, para botar isso em pé. E estava muito difícil, porque você tem que montar time. Você tem que ter escala para ter time, mas você não tem escala. Aí você não tem escala, você não tem time. Se você bota o time sem escala, dá muito prejuízo, né? Então, essa história do biscoito torradinho, né? Biscoito creme cracker, né? Como é que é essa história do biscoito torradinho? O que é? É porque ele é fresquinho, porque vende muito. Mas vende muito porque é fresquinho. Né? Gostei dessa. Tostines, desculpa. Então, esse dilema em negócio novo é comum. Nós temos outros negócios que nós estamos criando na empresa e tem esse dilema. Então, na época, a gente começou falando, não, vamos fazer direito, vamos montar time. E começou a dar muito prejuízo. Bom, então deve ter alguma coisa melhor para fazer. Fomos no mercado e compramos uma pequena empresa. Ela tinha um negócio que a gente queria, já num volume de frota, ela já tinha 5.000 carros, né? E já tinha um time competente. Então, a gente comprou a empresa com um time e veio para dentro, o negócio já nasceu dando lucro. Ele não era um negócio lucrativo, mas quando você coloca dentro do seu ecossistema, ele já nasce lucrativo, porque você já tem base, você já tem estrutura. O nosso início não era lucrativo, porque a gente não sabia fazer, a gente não tinha time, não tinha escala. Então, tinha tudo para dar errado. Claro. Você ia ficar ali patinando naquele negócio. Faz sentido. Quando nós fomos lá e compramos uma empresa já com escala mínima, com time, com marca, com experiência, máquina aqui. Trouxemos para dentro e... Nosso alvo naquela época era fazer chegar num patamar de X veículos, no caso era 20.000 veículos. Era o nosso alvo. Esse ano vamos chegar em 20.000 veículos, em 4 anos. Incrível, hein, cara? Então, se nós tivéssemos ficado tentando fazer pequenininho... Fazer dentro de casa. Fazer dentro de casa, assim, provavelmente poderíamos ter matado a ideia. Ou seja, vocês têm um DNA de crescimento inorgânico maior do que ficar gastando tempo fazendo dentro de casa. Tem coisa que dá para fazer, quando você tem domínio e tem as ferramentas... dá para fazer pequeno, você não precisa nascer com a escala grande. Esse é o tipo de negócio que precisava de escala. Você atende ao Brasil todo, tem que ter estrutura no país todo. Faz sentido. Né? É um custo de oportunidade muito alto para ficar fazendo devagar e pequeno, talvez. Então, eu vejo assim como um exemplo de um negócio que a gente acelerou a curva de aprendizado, acelerou a escala e a presença no mercado através de uma aquisição. Então, é uma estratégia que a gente continua usando quando a gente quer entrar num negócio novo, que é o caso da Gastur.
Faz sentido. E aí você faz qual modelo de aquisição, Renan? Vocês compram 50% da companhia e colocam um path to control no cara com earnout de 4 a 5 anos? Ou você compra a companhia como um todo, mas coloca um earnout no fundador e no principal time executivo? Como é que é o modelo de compra ali para o pessoal continuar performando? Né? E aí eu não posso falar o modelo, nome, né? Dar nome, porque aí eu vou estar ferindo o segredo de Então vamos fazer outra pergunta. Mas eu posso falar... Qual que é o modelo que você acredita que dá certo de M&A? Pronto. Aí fica mais fácil. Aí está resolvido. Não, eu acho que tem duas formas. Uma, quando você traz um negócio que você traz um sócio, é muito interessante o modelo de earnout. É muito interessante. Eu acredito muito que esse modelo é bom, porque você traz um sócio comprometido. Além de experiência, ele vem com sangue no olho também, né? E o trigger do earnout é o quê? É faturamento? É tempo? O que você acredita que é bom? Eu acho que resultado, né? Acho que crescimento e resultado. Agora me tira uma dúvida. Vou me colocar na função de fundador aqui que vive um earnout, tá? Se o meu comprador ele é quem vai me aportar capital para que eu possa crescer e vai me aportar uma série de recursos para que eu possa continuar no crescimento, não está sob o meu controle 100% das alavancas de crescimento, porque o recurso está na mão do comprador, o recurso financeiro e alguns recursos de acesso à base, acesso a alguns outros recursos importantes para eu crescer. Se eu estou indexado o meu earnout a um crescimento, mas eu não tenho a garantia de entrega do outro lado, como é que eu faço para essa relação funcionar e não virar uma relação conflituosa? Earnout é um negócio que tem muita chance de conflito. 99%? Pouco menos. Assim, então, acho que uma das coisas é fazer uma coisa muito bem combinada, para não transformar uma ideia, como eu acabei de falar, numa briga, né? Numa diferença no futuro. Então, é muito importante que seja bem combinada e não fazer nada muito mirabolante. Eu acho que tem que ser um negócio que não dependa de muito variável. Você não pode estar exposto a essa condição. Eu tenho que crescer, mas você tem que me dar um recurso, você não me dá, eu não cresço e eu não faço o earnout. Aí é complicado. Eu não acredito nisso. Entendi. Eu acredito que tem que ser coisa bem combinada e factível. Sem ter muita dependência ali. Uma coisa que realmente você tem as condições de fazer, né? Porque senão Faz vira sentido. um problema, vira um conflito. É verdade. Muitos earnouts acabam em conflito. Então é bom evitar isso, é bom combinar bem. E outra coisa, assim, quando você está fazendo ali uma operação de M&A, vocês contratam uma consultoria externa, vocês fazem tudo dentro de casa? Como é que acontece esse processo ali? O pós-aprovação no conselho, entendeu? Olha, nós já fizemos muita coisa sem intermediários, vamos dizer, sem advisors. Sem boutique e tal. Mas isso é mais fácil você fazer naquele negócio que você já tem, já conhece o mercado, você está fazendo, por exemplo, a aquisição de uma empresa de ônibus para nós. Coisa que... máximo que você precisa de alguém que apresente e tal. O resto já bota na máquina e faz. Né? É um negócio muito conhecido. Quando esse negócio da Gastor, por exemplo, teve um advisor. Né? Porque tem muita coisa para equalizar, tem muita coisa para você alinhar a linguagem, claro. Para você arrumar a solução, gerar confiança. Muitos negócios deixam de acontecer porque dois players que querem fazer o negócio são potenciais players para fazer o negócio, mas, às vezes, por falta de um canal, né? Acaba enganchando em coisa que não precisava enganchar. Então, acho que o papel do advisor é muito importante. A gente tem trabalhado... tem casos que foram feitos por bancos, operações grandes. O caso da Azul com a Trip, por exemplo, foi feito por bancos. Qual banco fez para vocês? Era o Credi pela Azul e o Itaú pela... O BBA que fez para vocês. Era o Credi pela Trip e o Itaú pela Azul. Então, um negócio grande, né? Claro. Na época. Você pode trabalhar com a boutique, pode trabalhar com um profissional. Eu recomendo fazer sempre com alguém capacitado, mesmo que seja apenas um profissional independente, né? Para poder ajudar a equalizar ali, né? Vale a pena. Acho que... Vocês veem a importância que o Renan está falando do crescimento do grupo dele inorgânico, né? A parte inorgânica ali, que é o M&A, assim. É uma ciência fazer M&A, tá? Chegar em consenso de valuation, conseguir integrar essas companhias, isso não é tão simplório, né? Eu, por exemplo, eu passei por 2 processos de M&A só a minha vida inteira e eu sei que eu não sei absolutamente nada de M&A. Então, estou super com o Renan, que tem que ter um advisor, assim, na maioria das vezes, ter um advisor ajuda muito, mas
para vocês que nunca passaram por um processo de M&A e querem se educar um pouco a mais sobre isso, o G4 tem uma imersão de M&A com alguns dos maiores nomes de M&A do mercado, pessoal do Pátria, pessoal de grandes fundos de Venture Capital, o maior da América Latina, que vai ensinar vocês não só a ser comprador, como também a ser vendedor. Então, consultem ali no site do G4, os vendedores que estão aqui no evento, essa é a imersão de M&A. Antes de fechar aqui com você, Renan, eu queria falar um pouco de você, mesmo como pessoa, né? Então, você tem o quê? 50 anos? 60. Vamos jogar para baixo. Obrigado, Thales, obrigado. O ponto é o seguinte, você acordou hoje lá em Vitória, né? Não, acordei em Brasília. Acordou em Brasília, fez um negócio em Brasília, está aqui fazendo esse negócio com a gente aqui. Exige muita energia, né? Eu tenho certeza que no meio do tempo você está resolvendo um monte de coisa que acontece ali no negócio, que o presidente de um grupo desse tamanho é problema o dia inteiro. O que você faz para se manter são, enérgico? Quais são os seus hábitos no dia a dia ali para que você se mantenha pronto para fazer o exercício da sua função com essa energia que você tem? É vinho? Não, vinho é o prêmio no final do dia. Olha, eu primeiro gosto muito do que eu faço. A energia, minha maior energia vem disso, né? Você gostar do que você faz é muito importante. Eu adoro o que eu faço. Eu tenho 60 anos, comecei a trabalhar com 18 anos. Fiz faculdade à noite para poder trabalhar. Eu era doido para trabalhar na empresa. Então, eu gosto do que eu faço. Agora, a vida corrida, de compromisso, atrapalha se cuidar da saúde e tal. Mas você tem que ter o mínimo de disciplina, né? Fazer um pouco de exercício, eu faço 2, 3 vezes por semana e tal. E preservo tempo para a minha vida pessoal, para a minha família. Fim de semana é meu. É inegociável para você? Não é inegociável, né? Mas assim, não tem queixa porque eu respeito o fim de semana, eu botei como regra e funciona. Eu tenho minha vida pessoal, familiar, tranquila. E posso trabalhar 10, 12 horas por dia, se precisar, não tem problema. Mas eu achei esse equilíbrio, né? Tempo para você, tempo para sua família, fazer algum exercício físico, esse equilíbrio aí, e gostar do que faz. É uma receita simples, eu acho. Parece tão simples isso não, porque eu vou te ser bem sincero, eu aposto que se a gente perguntar para a maioria da plateia aqui quanto que consegue equilibrar perfeitamente o tempo entre trabalho e família, pouca gente vai, de fato, levantar a mão. Vamos fazer esse teste? Quantos de vocês acham, levanta a mão, quem acha que consegue equilibrar perfeitamente o tempo entre o trabalho e a família? Quem está feliz com o que equilibra? Quem consegue? Levanta a mão aí. Ninguém consegue. Ninguém consegue. É muito difícil, cara, equilibrar, né? Porque eu entendo que você criou regras para você que funcionam muito bem, né? E é bacana ouvir isso, porque mais cedo eu conversei com a Cris Junqueira. Vocês estavam aqui, né? Acho que a grande maioria de vocês estavam na conversa com a Cris Junqueira, que é a CEO do Nubank, cofundadora do Nubank. Ela é mãe de 3 filhas, né? E ela teve a segunda filha dela no meio do roadshow para o IPO, listar lá na Nasdaq, que teve a terceira agora há pouco, a Alice, se eu não me engano, que foi a terceira agora. E ela falou isso do quão difícil para ela de fato, conseguir ser cartesiana para ter esse equilíbrio entre a família e o trabalho, mas que para ela, eu achei muito interessante que ela falou o seguinte: olha, eu levo minhas filhas na escola todos os dias. Isso para mim é inegociável, mas não é obrigação, não. Eu faço porque eu quero mesmo, é para mim, não é nem por elas. Eu quero ter tempo com a minha família. Então, se eu foco só no meu trabalho e não foco na minha família, para mim não tem muito valor. E eu vejo você agora falar algo parecido. No final de semana é meu, é da minha família, então eu trabalho 10, 12 horas se preciso for, mas final de semana é da minha família. Eu vejo um padrão aí, né? De pessoas de sucesso priorizando a família e tentando trazer esse equilíbrio, assim, né? O que você acha que tem de recomendação para o pessoal que não levantou a mão ali? Qual que você acha que é o caminho para que a gente consiga equilibrar isso? Olha, eu não quero ser pretencioso, né? Porque cada um tem seus desafios, né? Tem hora que é difícil. Eu já tive outras fases da vida também, né? Eu estou numa outra fase, mas já tive um período de sacrificar um pouquinho, né? Mas, assim, já há muito tempo eu botei isso em equilíbrio já. Eu acho que é uma decisão
que a gente toma. Uma decisão é olhar para frente e ver aquela história, o que a gente leva da vida, né? O que a gente deixa da vida também, que a gente não leva muita coisa, não leva nada, né? O que a gente deixa, né? O que a gente constrói. Eu acho que quando você olhar de uma forma mais ampla, a gente vai ver que não é só negócio, não é só empresa, não é só trabalho. Você tem que, para você ter uma felicidade completa, nós estamos aqui, a vida, um dos objetivos da vida é ser feliz e fazer os outros felizes. Então, assim, tem que tomar essa decisão. Tomar a decisão faz. Faz, eu acho que faz. Se organiza e faz, né? Sim. Perfeito, senhor Renan Shepp. Renan Shepp, senhoras e senhores.